Continue a discussão. Não havendo executivo. Requerimento 915/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre os recursos recebidos através de emendas parlamentares. Vereador Newton Santos e Érica Tanque. Em discussão, não havendo executivo. Requerimento 916/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre a Lei Municipal 5588/2015, alterada pela Lei Municipal 5850/2017 e 5875/17, assim como o Decreto 258 de 10 de agosto de 2017. Vereador Newton Santos e Érica Tanque. Em discussão. Desejo discutir, presidente. A palavra, vereador Estevão Nogueira. Presidente, nobres pares, público presente que nos acompanha. O requerimento do vereador Newton, inclusive, tenho propriedade para falar, porque se trata de um requerimento sobre o cumprimento das leis com relação ao alinhamento dos fios, remoção daqueles fios soltos nos postes da cidade de Limeira. O que nós temos visto, por onde nós passamos, é um descaso com relação ao munícipe, com relação à paisagem da cidade de Limeira. Nós vemos muitos postes com fios soltos, fios desalinhados, inclusive aqui próximo à Câmara Municipal, quase de frente aqui, nós temos aqui fios soltos à torta e direita. Na Avenida Fabrício Vanpré, e se nós formos por toda a cidade, nós encontraremos fios soltos e fios desalinhados. Deixa a paisagem feia e, veja bem, a concessionária, a Eletro, que detém, né, o poder para ceder os seus postes, eles não pagam um tostão para a cidade de Limeira por ter essa concessão. Então, o mínimo que eles poderiam fazer é deixar a cidade bonita, deixando os fios alinhados. É claro, tem toda uma questão de terceiros, né? Tem a fiação de outras empresas, mas são eles que são detentores, e eles que têm que cobrar as outras empresas, certo? Para que deixe a cidade mais bonita, porque o jeito que está é muito feio, é muito feio. Eu passei há pouco tempo aqui na Cônigo Manuel Alves, e ali a situação é de que uma criança, né, de pequena, ela tem condições de pegar o fio que está solto na rua, entendeu? Então isso é muito complicado. Nós não sabemos se esse fio está energizado, então é inclusive uma questão de segurança, certo? Então o requerimento do vereador Newton Santos é nesse sentido, de cobrar, né, o cumprimento dessa lei com relação aos fios soltos, fios desalinhados na cidade de Limeira. Uma parte, vereador. Claro. Vereador, Continue a discussão. Vereador. Perdão. Vereador, isso, eu realmente também passei na Cônigo Manuel Alves, na frente da Unicamp. Isso. Eu fiquei assustado de ver aquele fio solto. Tá, a avenida, você vai caminhando pela avenida e todo cheio de fio caindo. Está a ponto de uma criança pegar o fio. É um descaso. Isso é um descaso deixar uma situação dessa. Nós estamos ali na frente da Unicamp. A Unicamp hoje é considerada uma das melhores faculdades do Brasil, ainda é a 10ª do mundo, onde mais de 5.000 alunos estão ali, é vista por todo o Brasil, gente de todo o Brasil vem estudar aqui na Unicamp e vê uma situação dessa. Infelizmente, eu passei e ia fazer, quero parabenizar o pastor Nilton pelo requerimento. É preocupante, é vergonhoso para nós que moramos, como eu falo, como munícipe, ver na sua cidade aquele fio todo solto caindo lá de uma maneira perigosa, feia. Parabéns. E para complementar, a responsabilidade não é da prefeitura com relação ao alinhamento, é da concessionária. É a concessionária que precisa manter em ordem os fios.
E bem dito, e justamente nesse ponto eu fiquei assim abismado. Qualquer criança passa por ali na frente da Unicamp e ela pode, sei lá, tomar um choque, né, por conta do fio na altura que está. Então, de fato, é muito importante esse requerimento do vereador Newton. Sim. O vereador, obrigado pela parte. Rapidamente, indo ao encontro aqui do seu pedido, do pastor Newton, que vem aí com requerimento pedindo há vários tempos, não sei se foi atípico, Semana passada, eu até lembrei de vocês, que vocês estão sempre batendo nessa tecla aí dos fios, que é muito importante, que eu já falei, que aqui são 21 vereadores, cada um se preocupa. Estou contente com o projeto da Érica Tanque, junto com o Vaguinho aqui, que está acontecendo na cidade aí, em volta do bueiro. E eu não sei se foi atípico, eu passei na Avenida Laranjeira semana passada e eu vi eles mexendo no fio. Eu vi, estavam em duas escadas, de um pós no outro, eles estavam enrolando os fios. Não sei se foi só naquele pedaço, mas eu já fiquei contente e falei assim, nossa, olha, começaram a arrumar os fios. Então eu estou trazendo aqui para você, que não sei se foi atípico, se foi só naquele pedaço, mas vamos observar se eles vão fazer no resto da cidade. Mas semana passada eu tive a grata felicidade de ver eles trabalhando ali no final da Laranjeira, da Vila Queiroz. Talvez seja necessário, vereador, obrigado pela contribuição, mas uma força-tarefa na cidade toda, porque por onde você vai, você vê fios soltos e desalinhados, né? Forma aquela barriga de fio que precisa ser organizado, né? Vale lembrar que a Eletro precisa cobrar das concessionárias, né? Que passam os cabeamentos, NET, as fibras óticas, fios telefônicos, é a Eletro que precisa cobrar e a prefeitura cobrar da Eletro. Então, por isso do requerimento. Obrigado, viu? Por nada. Desejo discutir, senhor presidente. A palavra é a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, o vereador Newton, no outro mandato, já tratou desse assunto e tem sempre voltado na cobrança para que realmente aconteça. Além da poluição visual, né, do embelezamento da cidade, tem um ponto extremamente importante da segurança e do se sentir seguro também, né? Vendo crianças passando por debaixo do fio, sem sabermos se eles são passíveis de transmitir eletricidade ou não, mas é de extrema importância isso. Visto que a gente faz até campanhas para que não solte pipas, para que não, né, perto de fiação, com determinado material, para que não ocorra um perigo para essas crianças ao encostar o fio. E, no momento, nós temos fios que estão para encostar realmente em pé, a criança pode pegar. E apresento também um requerimento referente a uma situação, na ida ali para a festa alemã, me deparei com vários postes de madeira que foram pegos pelo fogo e que estavam tombados, caídos, com a fiação, somente a fiação segurando. E pergunto, também questiono, referente a isso, da preocupação que temos ali. Um poste de madeira corroído pelo fogo, como foi, tombou, e são vários. Naquela região, são vários que estão tombados, outros com uma pequena lasca de madeira fazendo o suporte, e a preocupação, além de todo o problema que pode causar na região, mas também de segurança. Já emendo esse assunto para que o Executivo, que provavelmente acompanha a sessão da nossa Câmara, possa fazer uma intervenção urgente, sabendo a quem compete a troca desses postes, talvez por postes de cimento, mas porque realmente me senti bastante preocupada com o assunto. Obrigada, vereadora. Continua em discussão. Não havendo requerimento 916, vai ao Executivo. Requerimento 917/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre o processo de cessão de imóvel para abrigar o Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística. Lucineide Aparecida Bogo, Lubogo. Em discussão. Não havendo ao Executivo.
Requerimento 918/2017 requer informações ao Poder Executivo sobre a instalação de novas empresas no município de Limeira e o número de empregos gerados durante o primeiro semestre do ano de 2017. Vereador Wagner Barbosa. Em discussão. Quero discutir, presidente. Com a palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, por presente, a todos que nos ouvem e nos assistem pelos meios de comunicação, eu faço um requerimento ao Executivo sobre algumas perguntas que eu gostaria até de ler. Quantas empresas foram instaladas e quantos empregos foram gerados no primeiro semestre do ano de 2017 no nosso município? O Executivo tem sido procurado por empresas interessadas em se instalarem na cidade? Se positivo, como estão as negociações? Existem terrenos a serem disponibilizados? As empresas têm recebido isenção tributária para realizar suas instalações? Por quanto tempo? Quantas são hoje beneficiadas? Se negativo, o Executivo, com a Secretaria competente, considera o assunto. A nossa preocupação é em relação às empresas, e nós fazemos esse requerimento, porque hoje nós temos mais de 13 milhões de desempregados no Brasil, e Limeira não foge dessa realidade na área de desemprego. E a preocupação é que possa Limeira se fortalecer no meio empresarial. Nós temos uma política para trazer empresas para a cidade, disponibilizar área, terreno. Nós sabemos que Limeira hoje, infelizmente, tem poucos lugares que possam ser abertos para poder fazer empresa. Mas nós temos que buscar essas alternativas para poder gerar emprego para o povo da cidade de Limeira. Nós temos que ter local, incentivar as empresas para que possam vir instalar no nosso município, ter uma política tributária que possa ser de incentivo fiscal, que possa trazer essas pessoas, que se estimulem para que ela possa montar sua empresa aqui. Isso está acontecendo com alguns casos aqui em Limeira, mas precisamos aumentar mais, para que nós possamos ver a situação e melhorar para a população de Limeira. Tenho certeza que se fazendo uma política projetada nesse sentido, Limeira vai ganhar e muito com essa situação. Muito obrigado, presidente. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Mais uma vez, boa tarde. Vereador Wagner, perfeita a sua colocação com relação ao incentivo da instalação de empresas em nossa cidade. Inclusive, quando eu estudei economia, fiz ciências econômicas, existe um termo que nós estudamos, que é o arranjo produtivo local. O que significa arranjo produtivo local? É você dar condições para que um determinado ramo, né, ele se estabeleça e cresça na sua cidade. Mediante essas condições que você dá para que as empresas possam se fortalecer, você traz outros ramos, outras empresas de outros setores para que forneça todo aquele aparato que aquele mercado precisa. Então, o arranjo produtivo local, isso deve ser fomentado pelo município. Tá? É aí que está a responsabilidade do município e do executivo. É fazer o quê? Dar incentivos, não só o financeiro, bem como desburocratizar para que as empresas se instalem na cidade. Então, muito pertinente o seu questionamento. Inclusive, eu gostaria de que você me compartilhasse essas informações quando chegasse a essa casa, porque, inclusive, é tema de uma das comissões que foram instaladas nessa casa, através do vereador Cleiton, né? Inclusive, em nossa primeira reunião, mencionei isso para o vereador, que nós precisamos saber quais são os dispositivos, né, que a cidade tem
para que possamos fortalecer os mercados aqui de dentro. Inclusive, eu fiz um questionamento na comissão e até todo mundo ficou meio assim, nossa, mas isso existe? Que era o caso da incubadora de empresas. A incubadora de empresas, que é, na verdade, o início, o start para que o mercado ele possa se estabelecer, a questão da tecnologia, a questão de toda uma logística, né? E as pessoas, ora, ainda existe a incubadora? Onde que está a incubadora? Ela está lá esquecida num canto, né? Pelo que nós entendemos, está lá esquecida num canto e que não tem contribuído para essa questão de fortalecer mercados e trazer empresas para a nossa cidade. Então, gostaria que, assim que possível, chegasse essas respostas, compartilhasse conosco, inclusive com a Comissão de Assuntos Relevantes, que trata desse tema. Tá ok? Muito obrigado. Uma parte, vereador. Sim, claro. Lógico que quando chegar nós vamos passar isso para você. Você falou da incubadora. Nós temos aqui em Limeira também um distrito industrial ao lado da incubadora. Inclusive eu passei hoje de manhã por lá, tá parado. Ali é uma área que eu vou fazer um requerimento para ver como está a situação desse distrito, para que nós possamos trabalhar não só com a incubadora, ver a situação também, obter informações e também informações sobre o distrito industrial, que é importantíssimo. Obrigado. Ok. Inclusive, né, até para complementar, ainda bem que você tocou nisso aí, distritos industriais. O que eu pude observar até agora são distritos industriais mal localizados. Limeira tem distritos industriais mal localizados, exceto esse que é próximo à incubadora, que fica próximo da rodovia Bandeirantes. Mas todos os demais são mal localizados, ficam fora de rotas de escoamento. Então, assim, precisamos mudar a mentalidade, tornar a Limeira mais atrativa. Muito obrigado, presidente. Continue em discussão. Eu quero discutir. A palavra a vereadora Constância Félix. Parabéns, Wagner, pelo requerimento. Esse assunto, ele é tão importante quanto os outros. Mas eu penso assim, quando o próprio Estevão colocou, né, você é economista e fez ciências econômicas, eu também sou economista e gostei muito da sua colocação, do arranjo produtivo local, né, me fez aí me remeter a muitos anos atrás, quando estudei. É o que o prefeito realmente não está fazendo. Eu acho que o momento é o momento que nós estamos vivendo, um momento realmente de crise, mas eu devo dizer que é só para quem lê um pouco para saber que tem gente que está crescendo, tem empresário que está crescendo sim, mesmo com a crise. O que nós precisamos é dar mais, enquanto executivos, os prefeitos têm que entender qual a necessidade do município e abrir exatamente o que foi colocado aqui, dar condições para que essa empresa venha. Eu duvido que não tenha empresários vindo em Limeira. O momento melhor que tem é esse momento, onde o empresário está estudando os municípios, porque todo mundo, nenhum brasileiro acredita que nós vamos ficar nessa crise. Nós vamos sair dessa crise. É o sonho de todo mundo. O que eu vejo de igreja orando nesse sentido, nós vamos sair dessa crise. E qual que é o momento? Nós vamos começar a crescer, a nos programar, depois que tiver passado? Não. Os grandes empresários, que tem toda a equipe trabalhando nisso, já estão trabalhando. Para quando a crise estiver passando, ele está já pronto, já sabe onde vai se instalar, já sabe o que o prefeito está cedendo, o que o município tem para oferecer. Então, senhor prefeito, por favor, dê continuidade ao trabalho que já começou. Quando o Silvio começou, nós não tínhamos praticamente nenhum distrito industrial. Pode ser que não estivesse do jeito que tem que ter, mas tem que ter uma sequência. O prefeito anterior teria que ter feito alguma coisa, o prefeito atual tem que fazer alguma coisa. Não adianta você ficar lamentando alguma coisa que aconteceu há 15 anos. Tem que ter novidade.
Então, é o que nós estamos sentindo, é que está tudo muito parado. E não sou eu que estou falando isso aqui. Eu não gostaria de estar falando isso aqui. O que eu mais gostaria de estar falando aqui hoje é que está indo muito bem, mas a gente não está sentindo isso. Nós estamos andando pelas ruas, visito igrejas, todo mundo aqui faz isso, e não é o que nós estamos sentindo. Tudo que a gente fala está muito parado. Então, temos que ser visionários. O prefeito tem que ter visão de futuro, não visão de passado. Faça uma programação, tente atender esses empresários, porque daqui a pouco, se Deus quiser, o ano que vem, essa crise já está passando. E aí, o bonde já passou, não adianta mais. Quem foi o prefeito que foi mais esperto, vai pegar todos esses empresários. Então é isso, senhor presidente, nobres vereadores, muito obrigada. Continua em discussão. Eu quero discutir, senhor presidente. A palavra vereador Cleiton Silva, depois Jorge Freitas. Senhor presidente, nobres pares, público presente, esse requerimento, vereador Wagner, é muito pertinente no que nós já estamos discutindo nesta casa já há algum tempo. Nós sabemos da real necessidade desse fator empreendedor. Nós sabemos que a nossa população hoje, não sei se foi atualizada ou não, mas no Brasil era 14 milhões de desempregados que o governo do PT deixou para o Brasil. Então eu acho que nós temos que fomentar isso sim, com o executivo, com o legislativo, temos que chamar os empresários para conversar, nós temos que melhorar isso. Esse requerimento que o senhor faz é muito interessante, até para a nossa comissão, que nós estamos discutindo sobre isso, empreendedorismo. Quando o vereador Estevão citou, na comissão, eu nem sabia se existia mais essa incubadora em Limeira, de tanto que eu não ouço falar. Eu não vejo um empresário fomentar, já foi muito fomentado sobre a incubadora aqui em Limeira, mas hoje a gente não se vê mais falar de incubadora. A gente ouve falar de um projeto, de um corredor industrial, que não sei nem se vai sair do papel. Então nós precisamos sim nos unirmos e conseguir, porque se a gente for... Eu estava conversando com o munícipe, até falando sobre habitação. Aí ele perguntou para mim, é importante projeto de habitação, vereador? Sabe o que eu respondi, Lemão? É tão importante quanto qualquer outro, mas o mais importante seria o emprego. Porque se a gente consegue uma casa para o munícipe e ele não tem um emprego, como é que ele vai colocar a comida dentro de casa? Como é que ele vai pagar a água, Vaguinho, que já está alta, que você criou a comissão para ver como que ele vai pagar, como ele vai conseguir trazer roupa para os filhos dele, tênis? Então, acho que o mais importante hoje é nós falarmos sobre emprego. Então, essa comissão, nós já estamos tratando, inclusive amanhã, 2h30 da tarde, tem a nossa segunda reunião. E agradeço, Wagner, quando chegar essa resposta, esse requerimento, que o senhor coloque na comissão também. E peço para que os vereadores que queiram participar da comissão, as portas estão abertas, para que nós todos possamos juntos achar uma solução, principalmente na parte de empreendedorismo para a nossa cidade. Obrigado, presidente. Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, eu não tenho o hábito aqui de ficar cobrando governos passados, até porque temos que se olhar para frente. Eu acho que Limeira precisa de empresa. Limeira precisa de distrito, precisa de emprego. Mas eu tenho que me recordar do passado agora. Todos os outros governos que estiveram nessa cidade deixaram dezenas de grandes empresas ir embora. Tem um prefeito que ficou 96 meses e não fez nada para a União ficar aqui em Limeira. Nada, absolutamente nada. E não trouxe uma única empresa de porte para Limeira. Não teve. Ao longo do tempo, foi anunciado 11 distritos industrial aqui em Limeira. Um funciona e ainda meia boca. É o distrito de Sebastião Fumagalli. Nenhum outro distrito que foi anunciado está funcionando. Funciona lá em Lacemápolis, que o prefeito teve um projeto arrojado, antigo. Então é muito bom falar que o prefeito está há 9 meses, distrito judicial. O que é isso? Há um mês atrás, evitou-se que uma empresa fosse embora para o exterior, através de uma rotatória, medidas. Então não é somente isso. Tem que evitar que as empresas saiam. As grandes empresas de Limeira, todas elas quase foram embora de Limeira, ao longo desses governos que passaram.
Não é um, não é dois, não é três governos, todos os governos passados deixaram a cidade a Deus dará com relação ao emprego. Ou eu estou mentindo aqui? Qual a empresa de porte trouxeram para Limeira nos últimos 20 anos? Nenhuma. Em 9 meses, algumas ações estão sendo realizadas. Não é ainda o ideal. Não deu tempo ainda de fazer o ideal. Algumas medidas estão sendo implementadas. A Faurecia, uma grande empresa, estava de malas prontas. O executivo interviu através do secretário Tito, evitou-se que foi embora uma empresa. Coisa que não foi feito no governo lá atrás. Mas mesmo assim o governo atual também tem que correr atrás, tem que buscar a empresa. O distrito Anhanguera, houve uma reunião agora juntamente com a Autoban, para tentar regularizar a situação. Anunciaram o distrito lá há quase 10 anos, mas não foi uma empresa para lá. Aliás, foi uma. Monta o distrito, depois não vende, depois não pode funcionar, então tem que regularizar as coisas. As coisas tem que colocar ordem. Então Limeira perdeu a Samsung, que nem veio, deu a área, deu terraplanagem, deu tudo para os caras foram embora. É fácil criticar, vereadora Constância. Muito fácil. Mas nós temos que ir junto, buscar, nessa crise, buscar alternativa de emprego. A crise não é de Limeira, é do Brasil todo. O empresário, nesse momento, não está tendo opção de investimento grande, não tem grandes empresas chegando, mudando. Mas mesmo assim é preciso buscar emprego, empresas. Não é uma coisa que em 9 meses vai resolver, sendo que quem ficou 96 meses não resolveu. Pelo contrário, perderam-se as grandes empresas de Limeira. Muito obrigado. Continue em discussão. Eu quero falar um pouquinho só. Com a palavra, vereador Lemão da Jeová. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, lembrando que o país quase que nem é constituído somente de grandes empresas. As pequenas empresas de 10, 5, 20 empregados, que no fritar dos ovos são as que aguentam o país. Por quê? Tem lá um proprietário que é da terra, que faz tudo para que paga aqueles impostos que no pequeno é pouco, mas no juntar de 10, 20 empresas de 20 funcionários dá 200 empregos. Então, eu entendo e fico feliz com o requerimento do vereador Wagner, mas também temos que incentivar, vereador Jorge, as empresas da cidade. Não é? Nós estamos aqui, eu tenho um pequeno comércio, o Mir tem um pequeno comércio, outras pessoas aqui também têm um pequeno comércio, e tenho na família uma pequena empresa que esse mês contratou 2 pessoas, dentro do montante do que ela tem, são 10% a mais de funcionários, e aí tem que também ser incentivada. O incentivo também com o distrito, quando tiver, né, vereador Jorge? Não é só para quem vem de fora que quer se instalar, não, porque nós já estamos aqui produzindo e arrecadando. Tudo é importante, eu acho que tem que ter distrito mesmo, vereador Wagner, tem que ter mesmo. Porque você vai comprar um pedacinho de terra, aqui na cidade, 100 metros quadrados, 200 metros quadrados em qualquer lugar aí, custa 130, 140 mil reais. Aí você não consegue montar nada. Em qualquer lugar que tem na cidade, tudo, a lei de zoneamento não deixa você montar nada. Barracão é o que tem de monte nessa cidade, fechado. Porque você chega lá, porque aqui não pode, ali não pode nada. Não pode nada. Não é por causa da lei desse governo, é por causa da lei de zoneamento da cidade. Então você vê um monte... Chegou ao cúmulo de ter um lugar que tem dois barracões de fábrica de joia aqui, pula um terreno, tem um outro barracão de fábrica de joia instalado. A pessoa quer instalar um barracão de fábrica de joia no meio, não pode, porque a lei de zoneamento não permite. Mas permitiu num passado, mas depois muda o zoneamento. Como você pode mudar um zoneamento de um lugar que já existe? Uma parte, irmão. Inclusive, hoje eu fui procurado por um dono de uma gráfica para se instalar ali no Olga Veroni. Tem empresa dos dois lados, no barracão do meio, que é um barracão novo, não pode o KNAI.
Então nós temos, vereador, temos que rever alguns conceitos e não esquecer de quem já está na cidade. Trazer de fora, muito legal, mas e o empresário que está aqui comendo grama, insistindo, lutando para que continue com a sua empresa. Trazer de fora é importantíssimo, mas nós estamos aqui produzindo, e o vereador Érica, mesmo nessa crise, nessa dificuldade, vamos lá, firme, firme. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Newton Santos. Muito boa noite a todos os amigos ouvintes através da Rádio Educadora. Também boa noite aos munícipes aqui presentes e aos amigos vereadores. A cidade de Limeira clama realmente por vinda de empresas para gerar empregos. Não é isso? Com certeza tem que partir do executivo, mas tem que partir também um incentivo para o comércio local. Hoje, andando pela cidade, eu contei mais de 60 estabelecimentos com as portas fechadas só aqui no centro da cidade de Limeira. Isso significa dizer que os comerciantes da nossa cidade estão desanimando através desta crise que nós estamos enfrentando. As pessoas estão desanimando, visto que hoje manter 2 funcionários, o comerciante paga tributos para manter 4 ou até 5. Por causa de 2 que trabalham. Então está muito caro os tributos, isso tem que vir de cima para baixo, mas o governo local, junto com a associação comercial da nossa cidade, deve ter um planejamento, principalmente agora no final do ano, onde há o aquecimento do nosso comércio local, para poder fazer com que os remanescentes também não venham fechar suas portas e não venham embora da nossa cidade, provocando muito mais desemprego ainda. Quem me pediu a parte? Por favor, a parte para a vereadora Constância. Muito obrigada pela parte, senhor presidente, nobres pares. Jorge, eu vou dizer para você, tomara a Deus que quando terminar o mandato você consiga falar o que o seu prefeito faz. Que você consiga falar, porque 9 meses, você é que começou. 9 meses, o que você está ouvindo, eu estou ouvindo é só isso. É 1 mês, é 2 meses, é 3 meses, agora é 9 meses. Já está na hora de nascer já. Tá? Outra coisa, eu vou trazer nessa sessão, qualquer hora, as empresas que chegaram no período que o Silvio foi prefeito. Se a Samsung foi embora, não foi culpa do prefeito, porque ele não estava prefeito. Ele fez toda a estrutura e a Samsung foi embora por incompetência de prefeitos. E outra coisa, só para você falar das empresas que vieram, que eu consegui relacionar algumas, tem a Armando, a DAS, uma do Japão, a Stanley, a Yatil, tem a Flex, tem a Fauricia, enfim, são muitas as empresas que vieram no período da gestão do Silvio Félix. Então não venham vocês querendo fazer política em cima do que foi feito. Sim, senhor, vou trazer essa relação e tomara a Deus que você consiga falar pelo menos uma empresa que o seu prefeito trouxe, porque até agora nem o serviço de casa não conseguiram fazer ainda. Obrigado. Mas nós não podemos esquecer dos pequenos comerciantes. Nós não podemos esquecer dos microempresários. Temos sim que trazer grandes empresas, mas temos que ter uma ação do executivo para poder dar um fôlego para as empresas de pequeno porte, para que elas possam se manter aqui na nossa cidade também. Uma parte, vereador. Uma parte ao vereador Wagner. Vereador, foi muito bem lembrado das pequenas empresas e hoje acho que 80% ou mais que geram os recursos dentro da cidade de Limeira e no Brasil são os pequenos empresários que estão gerando o maior número de empregos. Então, realmente, precisa-se voltar uma política para os pequenos e aqueles que estão também aqui dentro da cidade. Precisam de apoio para que eles possam continuar e gerar emprego para poder aquecer o mercado. E um dos fatores que é importante, um projeto que nós estamos colocando para aumentar o horário
de funcionamento empresarial de Limeira é ali na Costa e Silva. Ali nós temos ali mais de 400 empresas que não podem trabalhar de sábado nem de domingo. Se começar a trabalhar e todo o Brasil querendo vir comprar aqui, se não puder, nós vamos deixar de gerar emprego. Então, muito bem lembrado e muito bem dito. Obrigado, vereador. Quero deixar bem claro aqui que na minha bancada do PRB nós trabalhamos em comum acordo para ajudar o executivo no que for possível para trazer grandes empresas, mas também estamos dispostos a apresentar projetos que é da competência do executivo, mas se fosse da nossa competência nós apresentávamos. Mas como não é, vamos ceder para o executivo para que ele, junto com a associação comercial, possa fazer com que nem mais uma loja se feche na nossa cidade, fazendo com que esse incentivo venha dar um fôlego para o pequeno comerciante, para os lojistas da nossa cidade, enfim, para aqueles que hoje não estão suportando a carga tributária, não estão suportando essa crise que não é só de Limeira, é do Brasil todo, mas que a ponta do chicote está estralando aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, importantes colocações aqui feitas nesse plenário referente à nossa cidade e à geração de empregos. Temos que pensar que precisamos também ver o tipo de grandes indústrias que traremos para a nossa cidade, porque muitas delas acabam gerando dinheiro para a prefeitura, mas não mão de obra, não usam a mão de obra limeirense. Essa é uma colocação que temos que ver. Traremos pessoas de fora para trabalhar aqui, dependendo do tipo de indústria que é, ou nos preparamos com cursos técnicos referente a essa área. É importante que caminhe junto tanto o que vai ser buscado com coisa e com a especialização. Mas temos extremamente importante o que o vereador Lemão e o vereador Newton falaram nessa casa. Nós não podemos dar facilidades para grandes empresas multinacionais que sabem negociar muito e achacar os pequenos industriais da nossa cidade, ou os médios, né? O que vamos dar de incentivo às grandes empresas que têm um poder de negociação incrível perante a cidade, mas não podemos esquecer do nosso povo batalhador e que teve pessoas numa grandeza como a Máquina São Paulo, dar um incentivo aos que produzem na nossa terra também e principalmente entender qual é a seara que Limeira está apta a desenvolver. Porque dentro de grandes empresas nós também vamos ter uma mudança na qualidade de vida, do meio ambiente. Então, tudo isso deve ser muito bem pesado pela administração para que a gente não incentive a ter um grande problema em nossa cidade com poluição e outras coisas. Então, é toda uma gama de estudo que deve ser feita isso. Só achar que vai trazer emprego, às vezes, não é bem essa colocação, porque a mão de obra é especializada e vem de fora, né? Então, é uma colocação que a gente deve sempre ter junto ao Executivo, sempre pensando em todas as facetas que esse assunto traz. Muito obrigada. Dá uma parte. Pois não, vereador. Eu esqueci de falar, mas obrigado pela oportunidade. Uma das coisas que está acabando com os pequenos comerciantes é o comércio chinês. Se fala tanto em a pessoa não comprar nada do Paraguai, às vezes a pessoa vai fazer uma compra no Paraguai, vai presa na divisa, prende as mercadorias, mas o chinesada vem aqui na nossa cidade, é uma loja atrás da outra. Eu sei que a classe mais humilde, ela é uma válvula de escape para ela, onde comprar.
mas é escandaloso o que acontece, não só na cidade de Limeira, mas no estado de São Paulo e no Brasil inteiro. A chinesada vem, invade a cidade, vende tudo a preço, não vou falar nem de linguiça, porque linguiça é mais caro do que o produto que eles vendem. Não é ter um ditado que diz, é preço de banana, preço de linguiça. Não, banana e linguiça está mais caro do que os produtos chineses. Há uma tendência do povo brasileiro em comprar produtos que não são originais? Há, mas eu acho que teria que haver uma fiscalização maior e poderia partir da própria prefeitura. Muito obrigado. Posso uma parte? Pois não, vereador. Pois Boa noite, presidente, nobres pares, público presente. Somente para contribuir com Vossa Excelência, não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas grande parte do aço e dos minérios produzidos no Brasil são todos exportados. E o que sobra fica para o empresário brasileiro comprar, que muitas vezes é mais barato comprar do chinês do que do brasileiro. Então, quando a gente quer que tenha uma indústria, um comércio forte no país, primeiro a gente tem que falar de imposto, de alíquota, que uma indústria que hoje, diante de toda a dificuldade que tem, chega a pagar quase 37% de imposto, não dá para concorrer com um país que tem trabalhador de segunda a sábado, que é o chinês, a dieta à base de arroz e talvez algumas outras coisas, e muitas empresas têm dormitório na própria empresa, para o trabalhador dorme lá para poder não perder tempo. Então, infelizmente, nós temos que rever a base, né? Porque senão jamais nós vamos ter concorrência. Os cubanos vieram para o Brasil, não sei se vocês sabem, o salário do cubano chega a custar $50 por mês. Então, bem diferente da realidade de um médico hoje no Brasil. Então, temos que rever os impostos, vereador. Obrigado. Uma partezinha depois. É uma situação extremamente difícil. A Americana passou por isso. Teve um grande problema com a parte da tecelagem e a gente sempre, nós aqui, com essa veia que nós temos de bijuterias, também sofremos, as empresas sofreram um grande baque pela colocação de outras mercadorias no mercado, né? Então, é uma situação complicada. Temos que olhar um pouco também, não só atrativos, mas chamar... que fomentar o nosso polo industrial, que já foi muito grande e que merece todo o nosso respeito. Por favor, Limão. Obrigado, vereador. Imagina que é isso. Eu entendo o que o Nilton falou sobre o chinês, mas a culpa não é do chinês, não. A culpa é da má gestão dos nossos governos. Porque o imposto, como disse o vereador Rafael, é enorme. A carga tributária é enorme. O funcionário, não que... É culpa do funcionário, mas a carga tributária em cima de um funcionário é o dobro do que ele ganha, no mínimo. Aí nós vendemos toda o que nós produzimos de primário, que é os minérios, e ainda temos que comprar a máquina pronta. Quer dizer, nós vendemos a preço, viu, vereador Nilton, como disse, a preço de banana, assim, o nosso minério, e temos que comprar depois a peça pronta. E aí você vai produzir uma máquina, fica com todos os encargos, R$10 mil, chega da China para nós, posto no local por 7, 6. Agora, a culpa é da carga tributária. A culpa é de um deputado federal custar R$2 milhões ao ano. R$2 milhões. Obrigado, vereador. Imagina. E também aqui falar da importância que tem que ter a estabilidade política da cidade para que venham grandes empresas. Isso é um ponto extremamente importante. Não há empresa que venha para uma cidade onde há instabilidade política. Essa é uma colocação que a gente, às vezes, não se atenta à importância que tem para uma empresa de grande porte, toda a parte da estrutura da cidade e se está ou não estável politicamente. Como o Brasil também tem sofrido muito pela nossa instabilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo ao executivo. Presidente, peço a suspensão dos trabalhos por 1 minuto para a gente identificar a pertinência da questão das moções ou não. Sessão está suspensa por 1 minuto. Está reaberta. Presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereadora
Carolina Pontes. Gostaria de fazer a solicitação desta... Perdão. Gostaria de fazer a solicitação desta mesa para inversão para leitura das moções, haja vista o acúmulo do número que está na fila em espera para leitura. Precisa da anuência dos líderes. Cleiton. Sim, presidente. Newton. Sim. Sim. Toninho. Sim. Carolina. Sim, presidente. Ainda na questão de ordem, solicito a gentileza de que, para a celeridade do processo, que seja lido apenas o número, a ementa e o proponente. Tá certo. Eu preciso da anuência dos líderes. Cleiton. Sim, presidente. Newton. Sim. Toninho. Sim. Carolina. Sim, presidente. Agradeço. Jorge Freitas. Sim, também. Antes da próxima moção, a matéria a ser lida pela primeira secretária, vereadora Érica Tanque. Projeto de Lei 288/2017 perpetua o nome de José Fávaro na avenida projetada 1A do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira. Vereador Darcy Reis de Souza. As comissões competentes. Agora sim as moções. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem do vereador Estevão Nogueira. Sim, tem uma moção de número 150 que está na ordem para a leitura de hoje e eu gostaria de pedir o adiamento por mais uma sessão. Adiamento da moção 150. Precisa da anuência dos líderes. Cleiton. Sim, presidente. Carolina. Sim, presidente. Newton. Sim. Toninho. Sim. Jorge. Sim. Está adiada, então, por uma sessão a moção 150. Agora sim, as moções. Moção 176/2017. Moção de pesar pelo falecimento do senhor Moacir Camargo Silveira Filho, vereadora Érica Tanque. E há uma segunda moção também de pesar 177/2017 do vereador Dr. Rafael e Wagner Barbosa, também no mesmo assunto, senhor presidente. Está em discussão a moção 176 da vereadora Érica Tanque, moção de pesar pelo falecimento do senhor Moacir Camargo Silveira Filho. Desejo discutir, senhor Com a presidente. palavra a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, tive a honra de ser amiga e de conviver não só na parte de trabalho, eu ainda jovem, e seu Moacir como vereador, trabalhei na prefeitura e sempre tive um ótimo relacionamento com ele, bem como os laços de amizade com todas as filhas e filhos do vereador. E mantinha com ele uma amizade chegada em matéria de muito respeito e muito carinho, sempre uma pessoa extremamente ativa, que passou por uma fase muito difícil, e bem como a família, aqui falo da filha Magda, como das outras filhas e filhos também, e acompanhei todo o desenrolar do passamento do amigo e sempre vereador Moacir. Colega de Câmara da minha mãe e também do pai do doutor Rafael, doutora Daí, a qual também dedico um imenso carinho e um imenso respeito. Então, com certeza, as moções serão anexadas para que possamos fazer jus à família. Seu Moacir, irmão do ex-prefeito Memal também, uma família de extremamente importante para a nossa cidade e que agradeço e tenho certeza que todos vão acompanhar na votação. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Jorge Freitas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, em primeiro lugar, quero dizer que é muito triste a morte de Moacir Camargo Silveira.
pessoa digna, honrada, decente, honesta. Foi vereador nos anos 60, 70. E daqueles vereadores que honraram brilhantemente, com o trabalho, com dignidade. Moacir Camargo Silveira foi durante 60 anos proprietário da autoescola Tatuíbi, conhecido por todos em nossa cidade. E também foi irmão do prefeito Valdemar Matos Silveira, que também foi deputado por 2 legislaturas, que eu trabalhei por 9 anos. Pude conhecer, conviver de perto com o Moacir, com a mãe dele, Vicentina, já falecida também. Pessoas amorosas, dignas, decentes, que vai nos deixar muita falta. Existem pessoas que passam pela política, passam desapercebidos, envolvem corrupção, acaba no esquecimento, mas o Moacir não. O Moacir continuou sempre uma pessoa humilde, de caráter. Qualquer lugar que encontrava, ele falava com entusiasmo, com uma alegria, com galhardia da sua passagem pela política e falava com orgulho da sua vida. Então, a vereadora Érica teve a satisfação, embora seja uma moção de pesar, mas satisfação de lembrar do Moacir Camargo Silveira, vereador que honrou brilhantemente sua postura nessa casa nos anos 60 e 70 e que nos deixa. Vai deixar saudade pela Limeira, Moacir Camargo Silveira. Eu lembro que durante o período que trabalhei com o irmão dele, tinha uma convivência harmoniosa, uma pessoa amável, que conversava com todo mundo, atendia as pessoas na rua, notava. Eu ainda não estava na política, mas já tinha aquela... Nossa, que atenção que ele dava para as pessoas. Ele tinha orgulho de dar atenção, de conversar, de receber. Então, realmente, vai fazer falta para Limeira a morte do ex-vereador Moacir Camargo Silveira. Continue em discussão. Presidente. A palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, realmente eu concordo com o vereador Jorge, o ex-vereador Moacir e comerciante da cidade de Limeira, família tradicional de nossa cidade, vai deixar um espaço muito grande dentro da nossa cidade. Porque ele tem, não só ele, uma história muito bonita dentro do nosso município, que houve a participação, uma construção de uma história, porque ele gostava e amava essa cidade, tanto que quando a gente conversava com ele no seu estabelecimento, ele tinha orgulho de falar de Limeira, tinha orgulho de falar do futebol, tinha orgulho de falar de todas as áreas que tinha dentro de Limeira, política, de uma maneira sem partido. É uma pessoa que deixou um exemplo, uma pessoa que colocou Limeira sempre acima de todas as coisas, teve uma participação brilhante, através dele, através da família, do Memal, deputado, prefeito, enfim, pessoas que realmente construíram uma história na cidade, que contribuíram e que jamais poderão ser esquecidas por tudo aquilo que eles fizeram. E Moacir hoje deixa esse vácuo aqui nessa casa, que é o Poder Legislativo, onde ele passou, e passou muito bem, representando Limeira, e demonstrando todo o seu carinho e o amor que ele tinha por nossa cidade. E nós não poderíamos deixar de colocar essa moção de pesar a toda a família, porque eu tenho certeza que esse sentimento não é só único, exclusivo aqui dos vereadores, nosso, mas eu tenho certeza que é de toda a comunidade e toda a cidade de Limeira, porque Limeira perde uma pessoa importante para a sua história, que é o senhor Moacir Camargo da Silveira. Muito obrigado, presidente. Continue em discussão. Não havendo a moção 176, ela vai à votação. E o painel está aberto, senhores vereadores.
Vereador Darcy Reis. Já votei, consegui. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar? Eu quero, presidente. A moção foi aprovada por todos os vereadores para justificar. Cleiton e depois o Alemão. Senhor presidente, nobres pares, público presente, realmente a pessoa do seu Moacir era muito querida. Eu me lembro de quando eu era criança ainda, que quando eu ia no Banespa ali, o meu pai trabalhava no Banco Banespa, hoje Santander, e eu sempre falava, passava ali, saía da escola, passava ali, o seu Moacir falava, tá crescendo, hein, vai tirar carta comigo. E tirei carta realmente na autoescola do seu Moacir, e continuei frequentando ali. Tem o Oswaldo, que é do lado, o despachante da Tatuíbi também, que é muito meu amigo. Infelizmente, para a cidade de Limeira, a perca do seu Moacir é muito grande. Fica aqui meus sentimentos a toda a família. E só para lembrar, minha primeira carta foi lá com o Fusquinha que tinha lá, estava mudando para o golzinho quadrado, mas como eu tinha feito aula com o Fusquinha do seu Moacir, eu fui com o Fusquinha ainda do seu Moacir, tirei minha carta. Passei pela primeira vez, não precisou nem outras vezes, presidente. Obrigado, viu, senhor presidente? Para justificar, Alemão. Senhor presidente, vereadores, vereadores, mais de 40 anos, acho isso, senhor presidente, que o Cleito tirou carta lá. Lembrando do seu Moacir, era no meu caminho todo dia, viu, vereador Wagner? Vai ali no Banco Itaú, ele está ali na rua Barão de Campinas, né? Pra quem não sabe, bem na frente do estacionamento do Banco Itaú, da Praça Luciano Esteves. E quando a gente queria trocar umas ideias, algumas informações, fala com o seu Moacir que tinha história para contar enorme. Um livro, não é? Que podia ficar lá 2, 3 horas, que tinha muita história para contar. Foi vereador, dizia que num tempo muito mais difícil, mas batalhou, como disse o vereador Jorge, irmão do saudoso prefeito Memal, deputado Memal, que deu uma pujança para essa cidade, sim, gente do bem. Infelizmente, a hora chega para todos e que a família seja confortada e saiba que, enquanto esteve aqui, fez o que pôde para fazer a parte boa e fazer o bem. Só isso, senhor presidente. Obrigado. A moção 176 ela foi aprovada. Com a aprovação da moção 176, fica prejudicada a moção de pesar 177. Ao segundo secretário, doutor Rafael Camargo, a leitura da matéria vinda do prefeito municipal. Obrigado, presidente Zé da Mix. Ofício número 413/2017, ao excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, São Paulo, encaminha o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar o projeto de lei que altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei 5.789, de 13 de dezembro de 2016 e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões competentes. Ofício número 414/2017, ao excelentíssimo senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara Municipal de Limeira, São Paulo, assunto encaminho o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei que disciplina a concessão do passe especial às pessoas com deficiência para a utilização do transporte público coletivo de passageiros urbanos e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, bem como documentação anexa, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores em regime de urgência, de conformidade com o artigo 55 da Lei Orgânica do Município. Mário Celso Botion, prefeito municipal. As comissões competentes. Não há mais matéria a ser lida. Presidente Zé da Mix. Moção.
Moção de aplausos número 157/2017. Moção de aplausos ao cientista Leandro Bueno Bergantin pela realização de pesquisas que podem auxiliar na descoberta de medicamentos para a prevenção de doenças como Alzheimer e Parkinson. Vereador Dr. Marcelo Rossi. Em discussão? Em discussão, não havendo a moção de aplauso 157, ela vai à votação. Encerrada a votação, algum vereador deseja justificar? Sim, senhor presidente. Encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificar o voto, vereador Dr. Marcelo Rossi. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, aos demais meios de comunicação que nos acompanham. Eu fiz com o dever e a obrigação de conceder essa moção de aplauso ao médico cientista Leandro Bueno Bergantin pelas recentes pesquisas na contribuição de medicamentos que irão auxiliar as doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer e o mal de Parkinson. É uma doença, senhor presidente, com mais de 100 anos de descrição. E apesar desses 100 anos, nós ainda não temos uma cura, nós não temos ainda um conhecimento sobre a forma de tratar a doença, mas nós temos um conhecimento na forma de conduzir o tratamento. E o nosso pesquisador, cientista limeirense, o Leandro, tem tido uma contribuição muito significativa no meio científico, não só a nível nacional, como a nível internacional, com inúmeros projetos publicados, onde ele descobriu recentemente, Dr. Rafael, doutora Mayra, que pelo uso dos bloqueadores de canais de cálcio, você consegue criar condições de melhorar a receptividade dos neurônios, das células ainda pensantes, né, do sistema nervoso central. Então, eu acho de suma importância esse reconhecimento, né, tratando-se de um pesquisador limeirense, onde nós vemos recentemente, pastor Newton, uma inversão muito grande dos valores no nosso projeto, né, nacional. Você vê um jogador de futebol, você vê sem preconceito, pelo amor de Deus, mas um pacodeiro, uma apresentadora de televisão com muito mais prestígio, com muito mais know-how de importância do que, de repente, pessoas anônimas, como o caso do nosso Leandro, limeirense. Vale sempre frisar isso, ele é limeirense. E a sua contribuição em recentes publicações tem se mostrado um grande aliado, doutora Mayra, na prorrogação da doença. Como nós bem sabemos, né? Essa doença não tem cura, mas ela tem uma forma de conduzir com melhor qualidade o prognóstico da evolução dessa doença. Nós estamos propondo também aqui um projeto de decreto legislativo que concede o diploma de gratidão da cidade de Limeira e a medalha de mérito, né, cívico 15 de setembro para o Leandro também. Então, eu gostaria de contar, né, com o voto de todos os vereadores para essa moção, para esse pesquisador limeirense de renome internacional, para receber essa moção de aplauso. Eu gostaria de agradecer também aos votos, né, dos colegas aqui unânimes, né, dos colegas pela moção de aplauso. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Mayra, justificativa de voto.
Muito rapidamente, senhor presidente, apenas parabenizar ao Marcelo por esse olhar, né, identificar a pessoa desse cientista, eu mesmo não o conhecia, e além do fato dele ser limeirense. Né? Parabéns, eu acho que é isso que essa casa ela tem essa prerrogativa, eu acho que a gente não pode desperdiçá-la, encontrar esses valores, essas pessoas, ações e tudo mais, eu acho que isso cabe a nós sim. Muitas pessoas às vezes não valorizam isso, acham que a gente faz besteira, mas não é. Parabéns, com louvor, e nós é que agradecemos. Obrigado. Doutor Rafael Camargo. Gostaria de parabenizar a propositura da moção. Também confesso que não conhecia o cientista. E a gente sabe que essas doenças neurológicas estão acometendo cada vez mais a população. E, infelizmente, o país ainda não acordou para dar a devida importância a quem realmente faz a diferença na vida das pessoas, como um cientista desse, com uma descoberta que pode trazer, através de estudo, anos de estudo, melhoria e qualidade de vida desses pacientes. Fiquei feliz de saber que ele também atua na doença do mal de Parkinson. Confesso que tive bastante proximidade por ter tido o meu avô, que acabou falecendo, teve mal de Parkinson por quase 25 anos, né? Tratou com o professor Dr. Wilson Sanvito, em São Paulo, que é também especializado em doença de mal, né? Tem livros de... Então, e fazer jus à sua moção, que através do estudo, é o estudo que faz a diferença, inclusive mencionar que ontem foi o dia do professor, e a gente fica honrado de saber que o Brasil tem grandes pesquisadores e, melhor, Limeira tem grandes pesquisadores, né? Mas, infelizmente, é um país que não apoia muito a ciência e a tecnologia. Mas parabéns pela propositura, vereador. A próxima moção. Moção de congratulações número 158/2017, a Associação Nipo Brasileira, Nibrale, pelos seus 40 anos de Limeira. Vereador Toninho Franco. Em discussão. Não, está discutindo. Pode justificar. Quero discutir. Com a palavra, vereador Toninho Franco. Com muita satisfação, apresentei essa moção, pelo fato de que os japoneses, né, são muito bem vistos aqui na nossa cidade, né, Carol? Carol também participa lá junto. Há mais de 20 anos, eu pertenço à Associação Nipo Brasileira, faço parte da associação como um dos sócios, devido a minha esposa ser descendente de japonês, então me qualifico a fazer parte da associação. A Associação Nipo Brasileira é muito bem vista, muito querida aqui em nossa cidade, tendo lá na Chácara Santa Helena, tem lá um clube onde se reúne os japoneses, onde nós nos reunimos também, fazendo eventos, fazendo festa. Os vereadores já conhecem, Zé da Mix sempre lá também junto com a gente, sempre tem eventos, prefeitos, Zé da Mix, Carol, o pessoal sempre participando. Ontem mesmo teve um Dokai. Um Dokai é o Dia das Crianças, teve presente lá, é o Dia das Crianças comemorado lá na Nibrale, é muito bonito, é um das comemorações mais bonitas que a gente vê no Dia das Crianças. Não são usados os brinquedos tradicionais, como pula-pula e tal, são todos improvisados lá pela associação, onde se empurra pneu, faz, gira, como chama, o bêbado lá, que gira, e depois sai correndo, faz brincadeiras de jogar bolinhas e... Enfim, cada brincadeira, todos ganham um presentinho. E a Associação Nipo Brasileira sempre fazendo um evento, sempre procurando mostrar para que vieram aqui. Isso parabenizando pelos seus 30 anos, 40 anos aqui na nossa cidade. É uma grande satisfação, um grande prazer em ter proposto, contando aí com votos favoráveis aí de todos os nobres colegas vereadores. Continua em discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, público que nos acompanha. Gostaria de parabenizar o vereador Toninho Franco, que é um momento que nós nos encontramos muito lá na Nibrale, e de certa forma agradecer, porque eu faço parte também dos 2% de associados brasileiros, em virtude da minha tia Zilda Tokumoto, do tio Yoshiaki.
parabenizar também pela realização, aproveitar o ensejo da moção e parabenizar pela elaboração do Doncai de ontem, que realmente eu acompanhei, eu não estive presente, passei um pouco da idade de participar do Doncai, mas acompanhei pelas redes sociais, meus primos também estiveram lá. Então, parabenizar aí pelo gesto, realmente a Associação Nipo Brasileira, que é a Nibrale, que fica lá na Chácara Santa Helena, tem uma contribuição dentro da formação e da preservação da cultura oriental, dos imigrantes japoneses, de uma forma muito sólida aqui na cidade. Limeira, inclusive, dentro das associações, e o vereador foi muito feliz na propositura da moção, mas a nossa Nibrale, inclusive, representa a cidade, tem vários prêmios de destaque nas competições de gateball, de xadrez, em relação às nipos aqui da região, inclusive, do estado de São Paulo. A Nibrale sempre trouxe muito prestígio aqui para a cidade de Limeira. Então, parabéns, vereador Toninho. Tenho a chance de conviver com o vereador nessa associação também, fora aqui dos muros do parlamento, momento em que eu tenho a oportunidade de conviver com a sua esposa e com a família. Então, muito oportuna e muito bem colocada essa moção. Continue a discussão. Desejo discutir, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, Toninho Franco, parabéns pela moção. Sei da sua dedicação lá na Nibrale, como também da vereadora Carolina. E o que eu gostaria aqui de enaltecer, que muitas vezes escuto na casa que pessoas de fora, ou numa época agora, onde se divide muitos países, né? A importância que tem tanto os imigrantes quanto os migrantes que vieram à cidade de Limeira. Às vezes eu escuto pessoas de fora, mas pessoas de fora não deveriam fazer isso ou fazer aquilo, mas lembrando que nós todos daqui, nossa família veio de algum lugar. E se recebermos todos os de fora com intransigência, como é que nossas famílias teriam vindo? Né? Como teríamos uma cultura tão bonita quanto a cultura oriental, como teríamos o bairro dos Pires, como teríamos a festa italiana. Então, a importância de reconhecermos aqueles que vieram e formaram a cidade da forma como é hoje, uma cidade onde aceita aqueles que vêm contribuir para a nossa cidade. E, às vezes, eu me pego, né, vendo, assim, dualidade, às vezes, no discurso, enaltecendo, por exemplo, o cidadão, o título de cidadão limeirense, e, do outro lado, metendo pau em quem vem de fora. Eu tenho alguns sentimentos no plenário, às vezes, meio... Porque as pessoas que vêm de fora vêm para contribuir também, né? Tantas vezes nós recebemos aqui pessoas que acabam contribuindo por demais com a cidade. Então, essa é uma colocação. Parabéns. Obrigado à colônia japonesa. Obrigado mesmo. Tenho grandes amigos que fazem parte dela. E por toda a parte que a gente entra, até nas religiões que vieram para essa cidade também, de extrema importância, pregando uma cultura de paz. E eu não vejo essas diferenças, eu tento manter um argumento, seja a religião que for, ou a descendência que for, ou o imigrante que for, ou o migrante que for, só temos a agradecer. Pois não, uma parte, vereador. Pois não. Só gostaria de enaltecer as suas palavras. Em tempo em que o ódio está sendo disseminado, palavras nesse sentido que vão ao encontro da paz e da união dos povos são palavras muito bem-vindas, é muito oportuno. Hoje nós temos uma crescente da xenofobia, que é a aversão aos estrangeiros, e é muito incoerente isso no Brasil,
onde nós temos toda a forma de colonização feita assim, né, por aqueles que não nasceram aqui, né? Nós tivemos o povo nativo, mas a população nativa dos indígenas, mas nós sabemos a contribuição da formação do país e recentemente festa alemã para privilegiar as colônias, a japonesa, a italiana. Sim. Então, muito oportuna a sua fala, porque em momento em que se prega tanto ódio, em que se dissemina tanto ódio, palavras que vêm ao encontro da paz. E sem contar que hoje nós estamos no aumento da xenofobia interna também, que são as pessoas daqui do país com aversão àqueles que vêm de fora de Limeira ou fora do estado. Então, parabéns pelas palavras, vereadora, muito sensata. Muito obrigada. E esse tipo de colocação também vi aqui a vereadora Constância lendo um manifesto de parabéns aos professores. Também me fico pensando que essa casa deveria ter o mesmo tipo de linha. Enaltecemos o trabalho do professor, como o vereador Toninho fez. Eu acho que tem mais algum vereador que fez contra a agressão aos professores. Visita a casa, essa casa das colocações dos alunos virem até aqui. E, de outro lado, a gente acusa tantos professores de que estão disseminando colocações diferentes na sala de aula. Então, a gente precisa ter um pouquinho de coerência. A gente enaltece e depois bate. É uma coerência. O professor é um ser extremamente... Não estou falando que não existem professores ruins, mas quando falamos de professores, há necessidade de se enaltecer, como a vereadora Tancinha fez, e espero que continue pensando da mesma forma dos professores da nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. A moção, moção 158, ela vai à votação. Está encerrada a votação. Algum vereador deseja justificar? Quero justificar, presidente. Está encerrada a votação. A moção foi aprovada por todos os vereadores presentes no plenário. Para justificativa de voto, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, por presente, eu queria parabenizar a moção do vereador Toninho Anibrali, uma entidade que completa 40 anos, e que contribui muito para a cidade de Limeira e é reconhecida não só dentro do município, viu, Toninho? Você sabe, acho que você deve saber, todo o estado de São Paulo conhece a Anibrali de Limeira. Jundiaí, São Paulo, Campinas e outros estados. É uma das pioneiras das associações Anibrali e tem feito um trabalho excelente através das suas festas, através da sua cultura e através do seu trabalho, principalmente para a cidade de Limeira. E eles realmente contribuem muito com o nosso município. Parabéns e que eles durem muito tempo, porque eles são importantes para a nossa terra. Obrigado. A moção... Parabéns a Anibrali e ao presidente Nelson Assato. A gente teve no jantar de comemoração dos 40 anos. Parabéns a todos. Uma festa muito boa mesmo. Parabéns ao Nelson Assato e parabéns a todos os associados da Anibrali. A vereadora Érica Tanque para a leitura de matéria vinda da mesa. Projeto de Decreto Legislativo número 44/2017, denomina Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Limeira, Sala de Reuniões Vereadora Professora Yolanda Estocco Pagotto. Vem assinado pela mesa diretora, senhor presidente. As comissões competentes.
Substitutivo 99 ao projeto de resolução 31/2017. Modifica e acrescenta as alíneas A, B e C ao inciso 1 do artigo 23, suprime a linha C e reclassifica a linha D do inciso 2 do artigo 23. Suprime a linha C do inciso 3 do artigo 23, modifica o inciso 13 e 24 do artigo 23, suprime a linha A do parágrafo 1º do artigo 208, reclassificando as demais alíneas do dispositivo e da nova redação e reclassifica os demais parágrafos do artigo 208. Suprime a linha B do artigo 209, reclassificando as demais alíneas do dispositivo. Da nova redação ao caput e parágrafos do artigo 322, acrescenta parágrafo 1º, reclassificando os demais parágrafos do artigo 322, modifica a redação do artigo 354 e modifica o caput do artigo 355, todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Limeira, resolução número 44 de 1992, vem assinado pela mesa diretora. As comissões competentes. Projeto de resolução número 52/2017 denomina o Memorial do Legislativo da Câmara Municipal de Limeira, instituído pela resolução 577 de 2014, vereadora Elza Sofia Tanque Moya, também assinado pelos membros da mesa diretora. As comissões competentes. Projeto de resolução número 53/2017 dispõe sobre as normas e procedimentos do Departamento de Registro, Arquivo e Documentos da Câmara Municipal de Limeira e da outras providências, também da mesa diretora, senhor presidente. As comissões competentes. Eu gostaria de uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereadora Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, antes de tudo, temos aqui o que foi uma vez solicitado nessa Casa de Leis. Já se prepara uma importante colocação de 3 vereadoras. Nós não tínhamos o nome de vereadoras ainda aqui, o plenário é um vereador, a entrada, outro vereador, e agora passamos a ter o nome de 3 vereadoras dentro do complexo da Câmara Municipal. A vereadora Minerva, que o projeto entra em breve, precisava criar primeiro todo o setor de arquivo. A vereadora Yolanda Stocco, que passa a ter a sala de reunião, com o nome dessa vereadora. E, para minha imensa alegria e orgulho, o memorial que compreende, criado nessa casa, e que compreende todo o acervo da história dessa cidade, visto que a Câmara Municipal data de muito antes do Poder Executivo nessa cidade, onde os assuntos eram feitos e deliberados somente pelos vereadores, não havia a figura do prefeito. Todo este acervo passa a ter o nome de minha mãe. Eu agradeço por demais ao presidente dessa casa, que me consultou referente à possibilidade, se eu permitiria, e tenho aqui o imenso orgulho que toda a história da Câmara Municipal e de nossa cidade contidos no memorial passe a ter o nome de minha mãe. Eu não vejo outra ligação mais forte de minha mãe, a não ser com essa cidade, a não ser com a instituição da Câmara Municipal, e por isso tenho muito cuidado nos assuntos, e às vezes me torno até intransigente com os vereadores e vereadoras, quando o assunto é as normas da Câmara ou as colocações do quanto é importante a Câmara Municipal na cidade de Limeira.
aqui fica meu agradecimento ao presidente, aos demais membros dessa mesa diretora e aos vereadores, para quando vier essa propositura a ser votada, me dê a honra de ter o nome da minha mãe no memorial. Minha família agradece, visto que, como tantos de nós, ela dedicou e muitas vezes abdicou da própria convivência com a família, em nome de uma cidade, em nome do poder legislativo, que nunca deve ser usado para os interesses pessoais. Temos aqui 21 vereadores que são e precisam ser extremamente responsáveis. Jamais usando um cargo por qualquer outro interesse que não seja o bem-estar da nossa cidade. Então, como vocês fazem isso, eu agradeço por demais a colocação do meu nome na história da Câmara Municipal de Limeira e, assim, na cidade de Limeira. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada a todos os Questão de vereadores. ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Newton Santos. Senhor presidente, eu queria pedir a compreensão de Vossa Excelência e também dos líderes, para que nós pudéssemos, pelo menos, ler a moção 168 e passar ela para a ordem do dia, porque Limeira precisa mandar um recado para o Congresso Nacional, visto que os deputados aprovaram um valor de 1 bilhão e 700 milhões para ser gasto na campanha do ano que vem. E nós precisamos, o povo quer mandar esse recado, que não aceita diante de uma situação de crise, diante de uma situação em que se está faltando tudo, praticamente tudo: creche, hospital, saúde, segurança, trabalho. Então, um valor desse é exorbitante e é estapafúrdio diante de deputados que já têm auxílio paletó, 13º, 14º, 15º e outras coisas mais. Queria pedir a compreensão e um acordo feito aqui no plenário. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor vereador, eu vou colocar aos líderes a inversão de pauta de moção. E eu começo com a vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, nobres pares, vereador Pastor Newton, realmente o objeto de suma importância. Entretanto, aqui do meu bloco parlamentar, a próxima moção seria do vereador Vaguinho. Ele está há muitas semanas buscando e ele pediu a gentileza que eu intercedesse para que a gente seguisse a ordem, pelo menos até fazer a leitura. Sim, a outra é jogar para a ordem do dia. O doutor Rafael... Daí é outra questão. O doutor Rafael Camargo também tem uma moção assinada junto com o vereador Wagner Barbosa, também com relação ao Dia dos Professores, que foi ontem. E se a gente fizer o juízo de valores com relação ao mérito, eu acredito que para cada proponente, toda moção tem relevância. Então, por essa razão, infelizmente, eu tenho que negar, inclusive por conta de representar um bloco parlamentar, os anseios deste bloco. Vereador Cleiton. Vereador Pastor Newton, pela mesma forma, eu digo que já foi combinado aqui, inclusive quando nós fomos ler a moção, para ler em ordem. Nós sabemos que é fundamental a importância essa sua moção, como também a do nobre vereador Vaguinho, também é de suma importância, que é sobre o aumento das águas, da água que está tendo aqui na cidade. Então, por esse motivo, eu peço para que continue a ordem. Então, é não o meu também. Vereadora Lubogo. Eu voto sim. Vereador Newton. Sim. Precisa da anuência, então não será invertida a pauta. E nesse exato momento, antes do encerramento, não dá tempo para a leitura de moções, antes do encerramento eu gostaria de fazer um comunicado, só que não dá tempo mais de ler nenhuma moção. Então, eu gostaria de fazer um comunicado que em 2015, o prefeito na época, Paulo Radich,
tentou tirar a TV Cultura do ar. Naquela oportunidade, ele tirou a TV Cultura no ar. Nós fomos para a Praça Toledo Barros, fizemos um abaixo-assinado, 3.400 assinaturas, fomos ao Ministério Público, e através do Ministério Público, uma conversa com o doutor Luiz Segala Bevilacqua, ele viu aquelas assinaturas, entrou com pedido de um inquérito, um pedido liminar. E a Prefeitura foi obrigada, na época, a devolver o sinal da TV Cultura. E, na oportunidade, deveria ser avisado o Ministério da Comunicação a respeito desse fato, coisa que não aconteceu. Não aconteceu. E o tempo foi passando, e o prefeito Paulo Radis sabia disso aí, que ele tinha que mostrar a intenção da permanência da TV Cultura. Em nenhum momento ele mostrou que tinha intenção que a cultura permanecesse na cidade de Limeira. Primeiro ele tentou tirar. A gente conseguiu devolver através de uma liminar. E depois tinham que assinar um documento. Ele simplesmente não assinou esse documento e deixou o tempo passar. Passado 2 anos, a gente veio a saber que Limeira vai perder o sinal da TV Cultura. Desde fevereiro, se busca uma solução no Ministério das Comunicações. O prefeito Mário Botion, desde o dia 15 de fevereiro, ele já foi 3 vezes em Brasília conversar com o ministro Kassab, foi na Fundação Padre Anchieta conversar com o presidente da Fundação Padre Anchieta, buscando uma solução. Hoje, quem é dono do canal cedente é a TV Opinião da cidade de Araras. Então, e não é naquela oportunidade, e inclusive hoje falam assim, por que o Zé da Mix não vai fazer uma moção lá, buscar assinatura para trazer a cultura de volta? Porque naquele tempo, em 2015, era um fato político. Ele queria trazer a TV Opinião, que o que ele queria saber fazer, eu não sei com a TV Opinião. Hoje não é político, hoje é jurídico. Hoje é jurídico. Então você não vai enfrentar um juiz. Não enfrenta um juiz. Como que você vai enfrentar um juiz? Então, e a gente está tentando, foi feito reuniões já com o ministro Kassab, mas está muito difícil. E a gente, hoje, por isso que eu pedi para falar, eu deixo a presidência para a vereadora vice-presidente Mayra Costa. Eu viajo hoje às 10 horas para Brasília, tentar buscar junto aos Ministérios das Comunicações alguma solução. Não que vai resolver, mas que a gente vai tentar, vai. Então estaremos viajando, vou passar a presidência para a vereadora Mayra Costa e a gente segue para Brasília. Amanhã, por que hoje? Porque amanhã não tem voo para Brasília, simplesmente todos os voos estão lotados. A situação em Brasília não é das melhores, então todos os voos estão lotados. Tinha um voo às 10h45, só que ia chegar muito tarde em Brasília. Então, o único voo que tinha era hoje às 10 horas da noite, saindo de Campinas. Então, a gente vai vai protocolar um pedido junto ao Ministério das Comunicações, tentar uma palavra ao ministro Kassab, que pertence ao meu partido PSD, juntamente com o partido do prefeito. Então, a sessão, o expediente está encerrado. Eu decreto intervalo regimental de 30 minutos. A ordem do dia será comandada pela vice-presidente. Questão de ordem, Costa. presidente. Questão de ordem. Senhor presidente, antes da sessão... Só que, Vaguinho, eu terminei, Vaguinho. Vai com fé, presidente. Traz a vitória para nós.